Amigos e amigas, nós estamos de volta com o Pod Costa. O depoimento que vamos escolher hoje é de uma personalidade da política piauiense que tem uma história também para contar. Admira a boa imprensa, admira a boa política, a história brasileira, conhece profundamente a história e hoje dá a sua contribuição ao Estado do Piauí como deputado federal. Eu estou falando de Flávio Nogueira. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Deputado Flávio Nogueira, nós vamos começar aqui da mesma forma que é o nosso estilo aqui. Quem é Flávio Nogueira? Como é que começou essa história de vida aí? Bom, eu sou médico, formado aqui pela Universidade Federal do Piauí. Cheguei a Teresina exclusivamente para fazer o vestibular. Vindo de onde? Do Limoeiro do Norte, no Ceará, com 18 anos, e passei da primeira vez no vestibular. E aqui fiquei. Por que o senhor veio para cá? Porque aqui tinha um irmão, que era rimo de família, que Alberto Silva, à época, trouxe para Teresina, que era Romildo Nogueira, que era do DR, diretor do DR, depois teve a construtora Getel, faleceu há uns 10 anos, 15 anos. Então ele puxava os irmãos. E eu vim para fazer direito. Aí ele, no outro dia, me chamou lá no escritório da casa dele, que na época tinha esse modo de se, na casa da gente, tinha essa moda, na casa ser um dos cômodos transformar em escritório. Aí ele perguntou a mim: você veio fazer vestibular para quê? Eu disse: direito. Não vai fazer, não. Oxe, por quê? Vai morrer de fome. Nós estamos numa ditadura que não existe nem habeas corpus. Eu fiquei assim, branco. Você vai fazer medicina e trate de passar, porque eu só dou a oportunidade de 1 ano, porque tem seu irmão que vem atrás, que é o Evandro. Então passe. Aí eu fiquei pé. Estudei a beça e passei no vestibular de medicina a primeira vez. E aqui casei-me com uma piauiense, que foi a primeira pessoa que eu olhei quando abri o curso pré-vestibular, o André Zesalho. Nós cruzamos os olhos até hoje. Isso em 72. 72. É. Aí formei. O ano que o senhor chegou? Sim. Formei e depois fui ao Rio de Janeiro, já casado, fazer residência médica em cirurgia torácica e pneumologia no Instituto Nacional de Câncer. Fui depois professor de medicina, de medicina, cirurgia geral, na Faculdade de Valença, no Rio de Janeiro. Passei um tempo no Hospital Brompton, da Inglaterra. Muito bem. E depois voltei aqui e fui ser diretor do Hospital São Marcos durante 21 anos. Diretor clínico do Hospital São Marcos. Nesse interim, eu também fui presidente do Sindicato dos Médicos no estado do Piauí. Eu acho que foi por aí que veio... Começou a militância? A militância. Não teve a influência do irmão, não? Não, ao contrário. Ele até disse: você não se meta aqui em política. Aí perguntou mais a mim: você acha que essa revolução demora quanto tempo? Aí eu entendi a pergunta dele, porque se eu viesse para atrapalhar ele mandava voltar. Eu disse: não, uns 15 anos. Bacana, você é um menino inteligente. Quer dizer, para ele o clima estava bom. Estava bom, era Alberto Silva, né? Apoiava aí a Revolução. Ligado ao Vigitava. Com cunhados. E aí o Alberto Silva tinha sido nomeado pela Revolução, que por sinal fez um grande governo. Isso. E mudou até a personalidade do piauiense, que era um cabeça de... como é que se diz assim? Um vira-lata. E aí mudou a cabeça do piauiense. Para mim, foi o maior governador de todos os tempos do estado do Piauí. Aí eu fiquei aqui, e depois
Botei uma clínica, que é na rua Coelho Rezende. Tive, portanto, uma grande clientela, um médico consagrado. Mas um dia eu estava na minha fazenda lá em Palmeirais. Nesse tempo não tinha celular, não tinha nada, eu e minha esposa. Um dia de sábado, quando eu vi 2 carros entrando na fazenda, levantando a poeira, que era na época do verão. Era o Wellington Dias, com 2 filhos, e Joaquim Almeida no outro carro. E eu me espantei, alguma coisa aconteceu lá em casa. Porque esses 2 personagens aqui, o Wellington, então, deputado estadual, eu não tinha assim, nenhum relacionamento com ele, político ou de amizade, conhecia. O Joaquim eu tinha. Então foi através de Joaquim que eles chegaram lá na minha fazenda em Palmeirais. Joaquim o senhor tinha por causa que era filho do Alcenor, diretor do hospital que o senhor trabalhava. Diretor-geral do Hospital São Marcos. O construtor do hospital. Isso. Aí o Wellington lá, almoçou lá e tal, e rapaz, vim aqui fazer um convite, que é para você se filiar-se ao PT. E, rapaz, por quê? Porque o PT é um partido que é caracterizado por ser emblemático, caracterizado por ser um partido só de militância de sindical. No caso do Piauí, principalmente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Teresina dos Comerciários, e nós já trouxemos o Nazareno, Joaquim Almeida, agora queríamos um médico famoso para entrar e filiar-se ao partido. Aí eu brinquei, só se for para ser candidato a deputado estadual, pô, é isso que eu quero, né? Assinaram a ficha, abonaram a ficha, e eu entrei na política aí em 1998. E fui, então, ser candidato pela primeira vez a deputado estadual. Cheguei à Assembleia Legislativa. O primeiro mandato como deputado estadual foi no PT. Colega da Francisca Trindade, na Assembleia. Éramos, portanto, éramos 2, e Olavo sendo pelo PSB. Éramos 3 esquerdistas da época, lá na Assembleia Legislativa. Certo, mas primeiro teve o Nazareno. Sim, Nazareno atrás, primeiro deputado estadual. Ok, então nessa época éramos nós 3. Ele foi eleito em 90. O Wellington, então, foi eleito deputado federal nessa época. Quando eu fiz a campanha para estadual, fazia dobradinha com o Wellington federal. Foi federal. Como é que o senhor, já que o senhor falou nesse período de exceção que o país viveu, a partir de 64, como é que o senhor, vamos dizer, de uma forma independente, analisa esse período, os prós e os contras desse período? Primeiro é o seguinte, nesse tempo, 64, eu tinha 11 anos, mas já era inclinado à política. Eu assisti no rádio Cines do Brasil, não sei se você conheceu, se não me engano, 6 pilhas, grandão, parecia um baú. O comício do dia 13 de março de 1964, em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Quando ali foi, o estupim para a queda do João Goulart. Então, assisti tudo aquilo e ali já raciocinando, né, tomando partido. E aí ele caiu, acho que ele caiu por inabilidade. E eu sou sincero para você, ele também queria um regime forte, tanto que ele tinha mandado para o Congresso Nacional o pedido de estado de sítio. E o Congresso rejeitou. O Brizola, cunhado dele, deputado federal, chegou a dizer que as reformas de base seriam feitas ou por lei ou na marra. Quer dizer, na verdade, eu sou sincero, eu acho que eles também queriam fechar o Congresso, que era moda da época, como o Jânio Quadros queria também antes, fechar o Congresso e está fazendo
as tais reformas de base que ele tanto proclamava em praça pública, em comício, que era outros tempos que você podia ir para a praça pública e estar discursando, mesmo sem ser em época eleitoral, e transmitido por rádio e televisão. Então ele fez um governo meio atabalhoado, um governo sem rumo. Mas só que quem resolve um governo sem rumo é o povo. O problema é daí que as Forças Armadas assumiram e deram o golpe militar. É evidente que apoiado por 3 grandes governadores da época, o Adhemar de Barros de São Paulo, Magalhães Pinto de Minas e Carlos Lacerda do Rio de Janeiro, fora aquele lá do Rio Grande do Sul, Hildo Meneghetti, se não me engano. Então, esses civis, né, também ajudaram a fazer o golpe de 64. Não foi somente as Forças Armadas. E precedido de uma marcha popular, né? Como também a Igreja Católica, onde a maior concentração à época, assim, de reforço para esse golpe era o cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, que era o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Então, você sabe, que também é um grande estudioso, que houve uma tal de marcha pela família e liberdade. Então, essa também deu impulso. Esse comício, para uns, esse que eu falei, de dia 13 de março de 64, uma sexta-feira, feito pelo João Goulart, para alguns teve 150 mil pessoas e para os entusiasmados 200 mil. Aí a direita fez essa marcha com Deus pela liberdade, família e liberdade, é um negócio desse tipo assim. E no Rio, em São Paulo, foi bem maior. Daí, portanto, começou a se proclamar, mesmo fazer um golpe militar. Mas também ele apressou o João Goulart, porque ele começou a aliar-se a cabos e sargentos. E isso é uma quebra de disciplina, disciplina e hierarquia dentro das Forças Armadas. Inclusive, o final disso tudo foi uma visita que ele fez ao Automóvel Clube, no Rio de Janeiro, onde ali ia se comemorar um aniversário da Associação de Sargentos e da Polícia Militar. E lá estava o tal de Cabo Anselmo, que era um coluna que estava no meio dos militares rebelados, mas depois passava para os superiores todas as informações daquelas reuniões. Ele foi alertado por Tancredo Neves, que era ministro dele, para não comparecer, mas teimoso compareceu. E aí, depois daí, seria dia 30, aí começou lá o general Olimpo Mourão Filho, vindo lá da 4ª Região de Minas Gerais, pegando ali o Rio de Janeiro, vizinho, marchando para o Rio, para exatamente derrubar o governo. Para você ver, esse general Olímpio Mourão Filho era um generalzinho qualquer, sem muita expressão. Tanto que quando, de fato, a ditadura implantou, ele não ficou em nada, não ficou em nenhum cargo de governo, a não ser, se não me engano, depois o Tribunal Militar, o Superior Militar. Mas ele vinha com essa coluna pela estrada, pegando ali a região do Três Rios. Aí um aviador do Maranhão, se não me engano, Rubem não sei o quê, muito famoso ele, pegou um caça dele e deu assim rasante, correu todo mundo pro mato, com medo da FAB, portanto, bombardeando eles, e perguntou: olha, João Goulart, se quiser eu acabo com esse negócio no instante aí. Aí ele disse: não, eu não quero derramamento de sangue e tal. Pegou o avião, foi para Brasília, falou lá com o Darcy Ribeiro, de lá foi para o Rio Grande do Sul, e viu também que não tinha, portanto, forças. Brizola, você tem, vamos arrumar aqui, repetir a cadeia da legalidade, né?
E disse, mais uma vez, que não queria derramamento de sangue, foi ficando de fazenda em fazenda dele. Ele tinha várias fazendas aqui no Brasil. Passou ainda 6 dias e depois foi embora para o Uruguai. Brizola também, né? Brizola depois ficou por aqui, mas foi para o Uruguai e eles nunca mais se falaram. Nem Brizola e nem ele. João Goulart, Brizola casado com Dona Neuza, irmã do João Goulart, que ela sofreu muito com isso, pedia muito ao Brizola para uma reaproximação. O João Goulart queria, mas Brizola nunca mais falou com ele. Achava que ele devia ter existido. Sim. A raiva era essa. Pois é, então eu acho que eu fugi muito da pergunta. Pois é, então a dita revolução, que para mim não foi uma ditadura, ela teve alguns lados positivos e muitos. Telecomunicações, rodovias, portos. Ela foi muito boa nesses setores. Embora a educação fez uma reforma, mas muito péssima, porque era uma reforma mais de moral e civismo, né, que isso não se pode estar fazendo isso nas escolas. E outra, por exemplo, eu passei em medicina e quando eu entrei, eu já estava na época de uma reforma universitária, de que médico, por exemplo, medicina, eu entrava no primeiro ano, seguia segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e saía. Então, os meus colegas que eu entrar no primeiro seriam os mesmos colegas que terminariam no 6º ano. Eles, dita revolução, não quis mais saber disso. Então, dividiu em semestres, ou períodos. E, por exemplo, fisiologia, minha turma era de 50, só oferecia 25 vagas para fisiologia. Então, você só teria 25 colegas teus. Aí completava anatomia, outros 25. Quer dizer, você não tinha mais uma turma coesa com você, uma turma inteira com você. Você era separado, sempre separado, para terminar o curso, para não formar nenhum grupo, nenhuma patota, para estar aí fazendo grêmios estudantis, como era antes, a UNE, etc. Então foi um regime muito difícil. E teve o 477, uma lei chamada 477, que expulsava o aluno ou o professor da universidade, sem ver de quê. Bastava afirmar o reitor de que você era subversivo, não era nem comunista, subversivo. Isso. Não era nem corrupto, era subversivo, mais subversivo. Ou seja, aquele que não respeita as leis, né? Então, eu fui uma vez matricular-me lá embaixo, no campus. Aí essa dita cadeira de fisiologia não tinha vaga para mim. Aí eu fui reclamar ao reitor. Eu e mais 5 gritamos na porta da reitoria. Ele lá de cima gritou: vou lhe aplicar o 477. Eita. Rapaz, foi a carreira maior que eu dei na minha vida. Entendeu? Minha Nossa Senhora, que meu irmão disse, eu me escondi lá numa casa que sabia nem quem era, lá na Vila Operária. Quem era o reitor? Camilo Filho. Era o Camilim. Camilim. Chamado. Lá essa casa é até do... Mas o Camilim tinha um espírito, mesmo naquele tempo, tinha um espírito democrático, não? Não, desculpa. Era um bom vivan. Era um bom vivan. Eu acho que ele fez isso para... Isso, apenas para espantar mesmo, né? Porque mas consta que ele botou um bocado de comunista, depois empregou, inclusive, pela janela. E me espantou mesmo. Eu saí correndo, peguei um carro de carona daquele Leondas, não sei o quê, ele era da Sudene. Era aí... Leondas Belo? Não, Leondas... Ele era um piauiense muito graduado na Sudene, né? Aí ele me deu carona e eu contei. Disse, rapaz, o reitor fez isso com vocês, fez. Não, eu vou falar com ele, não pode isso. Vocês querendo estudar, ele não vai dar isso aqui. E eu queria saber, fui lá, Chico Gerardo. Aí fui lá na Vila Operária e entrei, não sei porquê, na casa do Chico Gerardo. Ele morava lá e lá eu conheci o Nazareno também, estava lá. Morava com ele. Morava com ele. São primos legítimos. Então, passei lá uns 2 dias, lá com medo. Aí foi depois, disse, não, rapaz, não é o nome dele, rapaz, é da Sudene. Não. Ele falou com o reitor, está liberado lá. Aí eu voltei.
matriculei. Era Leônidas mesmo. Eu estou mais ou menos sabendo quem era, porque ele, inclusive, tinha uma senhora, irmã dele, que foi funcionária da Secretaria de Comunicação. Parece que sim. Aqui, eu estou recordando também o sobrenome. Mas você... Mas então, eu acho que teve um lado muito positivo, né? Aquele milagre brasileiro, né? O milagre. Embora depois... Reis Veloso, né? Tinha uns ministros bons. Tinha uns ministros bons, né? Mas muita tortura. Isso não justificava, né? Aquele Vladimir Herzog, jornalista como vocês. Aliás, aquela morte lá na Rússia agora, daquele... Opositor, na mesma circunstância. Na mesma circunstância do Herzog. Quer dizer, enforcado e com as pernas arrastando no chão. Como isso não suicídio nunca, né? Então, tortura, aquele Rubem Paiva, que saiu em 71 da casa dele, né? E foi arrastado pelo jipe dentro do quartel lá da Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. A mulher, Dona Eunice, ouvindo tudo, mas prender depois a mulher e passar o carro, ele gritando ali, só para ela ouvir. Sofrimento demais isso. Quer dizer, uma falta de humanidade que nada justifica você fazer isso, né? Ali na morte do Herzog consta na história que foi um excesso de violência do general do 4º Exército. General Edinardo Dávila. Era um baixinho que era inclusive maranhense. E consta que o Geisel... Edinardo... era um baixinho Dávila, lá que eu não me recordo o nome. Se eu não me engano era ele. Então o Geisel demitiu. Demitiu esse general. Demitiu o general e afastou ele de qualquer possibilidade, mandou ir para a reserva. Mas não foi punido devidamente, né? Que devia ter ido para a cadeia. Sim. O regime não permitia. Deputado, queria fazer uma pergunta no ensejo do assunto. Que o senhor ali traçasse um perfil, avaliasse a atuação do ministro, governador, senador da República, Petrônio Portela, na época, tanto da ditadura como da transição de volta à democracia. É uma boa pergunta, porque eu estou com um projeto na Câmara, vai passar agora na Comissão de Constituição e Justiça, que é a última comissão, para escrever ele como no livro dos heróis nacionais. Muito bom. Eu sei que vai haver polêmica. Vai, e principalmente do lado que o senhor está. Mas eu não... Eu sempre digo, eu sou eu e a minha coisa. Todo político tem que ter coragem. Isso. Né? Porque é o seguinte... O Petrônio era muito amigo do João Goulart. Amigo mesmo, né? Quando estourou a ditadura, o golpe, ou a revolução, ele apresentou uma carta divulgada no Brasil inteiro, apoiando o João Goulart. Na condição de governador do Piauí. Sim, governador do Piauí. Certo? Isso. E essa carta, esse manifesto dele, andou na mão dos oposicionistas daqui e fizeram tudo para acabar com o Petrônio. E não conseguiram. Aí os que apoiavam o golpe. Ninguém sabe como o Petrônio depois virou ministro da Justiça da ditadura militar. Muito tempo depois. Mas depois ele já foi senador, presidente do Senado, salvo engano. Ele conseguiu entrar no gosto dos generais depois dessa carta. Depois dessa carta. Então ele... Depois ele foi eleito senador. Isso. Ele era governador, foi eleito senador. Né? Deputado, o pessoal fala muito que era um militar que tinha aqui, que era muito amigo dele, que tinha servido aqui no Piauí, um negócio assim, também não recordo o nome, que teria interferido para ele ser absolvido pelo regime. Dizem também que foi Dom Avelar. Nessa época, a igreja tinha muita influência, né, nessas horas difíceis do político, né? Ia lá e não era isso assim e tal. Não era bem assim. Não era bem assim. O certo é que depois ele foi senador... Presidente nacional do Arena. Da Arena, né? E, de fato, fez um grande serviço. Presidente do Congresso Nacional. E foi o responsável pela anistia. Pela anistia e pela redemocratização do país. Ele negociou tudo com o Peri, né? Com a OAB, com os estudantes, com o sindicato.
Tem uma passagem aí de um livro aí, do Lula. Isso. Que o cara lá diz que o Petrônio chamou o Lula para uma conversa sobre a abertura, lá no Senado, ele era presidente. A Lula chegou lá e não podia entrar porque estava sem paletó. Aí ele arrumou ali um emprestado, um paletó, quando foi vestido, não coube nele. Aí ele pegou o paletó, botou no braço, simbolizou que estava de paletó, e o Petrônio recebeu ele, ela até piadinha, com um paletó todo alinhado, azul marinho, fumando o seu cigarro Charme, parece que era, entendeu? Mas recebeu, e na época era difícil, na ditadura militar, um presidente do Senado está recebendo um presidente de sindicato, para ouvir, para saber, para opinar. Então ele falou com ele... É a chamada abertura. Abertura, CNBB, né, com a Federação Nacional dos Bispos do Brasil, com a OAB, com todo o segmento da sociedade. Com todo o segmento da sociedade. Ele morreu porque foi lá para Santa Catarina, logo após o general Figueiredo ter sido vaiado, quase apanhado, quase levava lá uma surra dos estudantes. Revoltar-se e tudo, lógico, ele tinha a sua segurança e por isso que não foi, mas foi uma vaia louca, até um desrespeito, podemos assim dizer, para a época, ao presidente da República. Ele foi depois conciliar-se com esses estudantes. Você vê que era um homem do diálogo, né, culto, falava muito bem, muito belo discurso, preparado, e morreu prematuramente. Né? Então, eu considero ele um grande homem público brasileiro. O senhor acha que o Piauí está sendo injusto até aqui com o Petrônio? A gente vê tanta pouca homenagem a ele. Aliás, eu tenho dito que aqui nós... Ele foi o pai da abertura política. Foi. Eu tenho dito que aqui nós do Piauí, nós não valorizamos muito os nossos vultos históricos. Félix Pacheco. Leia sobre o Félix Pacheco. Rapaz, talvez seja maior do que Petrônio. O Félix Pacheco, ele foi senador da República, ministro das Relações Exteriores, culto, foi da Academia Brasileira de Letras, acho que foi o primeiro piauense da Academia Brasileira de Letras, e trouxe para o Brasil a datiloscopia. Foi lá no Rio, perto da Praça Cruz Vermelha, tem lá, Instituto Félix Pacheco. Crime, tudo que você quer desvendar, alguma coisa de um processo de desconhecimento, que se desconhece quem é o autor do crime, tudo está lá, passa pelo Instituto Félix Pacheco, e ele foi quem trouxe para cá. Eu sei bem disso porque eu ia para lá, para esse instituto, pegar lá os cadáveres da geladeira e abrir tórax lá, para aprender a anatomia do tórax, né? E na minha residência médica lá no Instituto Nacional de Câncer, que era bem próximo, no Rio de Janeiro, bem próximo ao Instituto Félix Pacheco. Então ele foi, o Piauí tem muito. Esse livro que agora eu vou lançar, no mês de julho. Agora já? É a Rua Coelho de Resende. Essa Rua Coelho de Resende, muita está pensando que eu vou falar como o Matias Melo fez aí, Matias Melo, né, aquele da prefeitura, fez um livro belíssimo sobre a Frei Serafim, mostrando os casarões. Não, eu vou falar do personagem. Quem foi ele, Coelho de Resende? Houve a queda do Império e uma das principais causas da queda do Império foi a questão militar, que nasceu aqui no Piauí e pouca gente sabe disso. Nasceu aqui. Veio um coronel lá do Rio de Janeiro e fazer uma inspeção no que hoje é o 25 PC. Chegou aqui, segundo esse coronel, que fez a inspeção, que aqui tinha se roubado fardas, dinheiro, etc, um bocado de corrupção, e levou isso lá para o chefe lá no Rio de Janeiro. Aí foi um escândalo nacional e o nosso Coelho de Resende tomou parte disso, tomou as dores disso. E começou o grande debate nacional. Ele, o Coelho de Resende, era do Partido Conservador, do Partido Liberal, e o outro lado era do Partido
conservador. Aí diziam que isso foi devido a um problema político, não tinha nada de corrupção, não houve esse desvio. Esse debate foi para o Rio Grande do Sul. Depois o comandante do exército participou disso também, o imperador Pedro II, de sorte que essa questão militar, em qualquer livro de história, diz que foi um dos motivos da queda do império. Mas pouca gente sabe que começou aqui. Então, ocasionalmente, nessas minhas leituras, eu encontrei, aqui, esse negócio do Piauí. Aí chamei minha assessoria lá da Câmara, pesquisa isso aqui, traz tudo que é livro para saber isso aqui, foi o que aconteceu aqui. Aí você vai ver o livro, o espetáculo do livro contando isso. E também eu peguei um dia de domingo e saí ali da Praça do Marquês e fui até o final da rua, passando esquina por esquina e vendo cada personagem que eram nominadas cortando aquela rua. E todas essas pessoas, esses vultos, tinham relação com ele. Só não tinha Tiradentes. A rua Tiradentes só não tinha ele. Então é um livro bem feito, entendeu? Modesta parte, conta bem a história. Passei uns 2 anos escrevendo esse livro, entendeu? Revisando e checando datas, entendeu? Acontecimentos dele aqui. E depois também favoreceu que a minha clínica era na Cruz de Resende, esquina com Taumaturgo de Azevedo. Coincidentemente, Taumaturgo de Azevedo foi o primeiro governador da República no Brasil, aqui em Piauí. Passou pouco tempo e foi para Manaus. Então, o Coelho de Resende foi preso aqui e foi depois homenagear-se lá em Manaus com o conterrâneo Taumaturgo de Azevedo, coincidência porque minha clínica era na esquina dessas 2 ruas. Interessante. É. E sobre Petrônio, o que a gente pode esperar que o senhor está escrevendo? Eu não estou escrevendo, eu estou fazendo, tem um projeto meu para daí ele ser escrito lá no livro dos heróis nacionais. Como é? Tem um panteão lá em Brasília que lá tem Brizola, tem Tiradentes, né, esses homens que lutaram pela liberdade, pela democracia do Brasil. Está faltando Petrônio. Para Petrônio é difícil você achar uma literatura com o nome dele. Pouco se escreveu sobre Petrônio Portela. Tem um livro, 1 ou 2 do Zósimo Tavares, e me parece que só. Lá não tem no Senado isso. Para fazer o livro dele, eu vou ter que buscar jornais da época. Tanto os daqui, como também o do Rio, o Jornal do Brasil, que era o mais lido na época, né? Então, quer dizer, são essas coisas que nós não entendemos, porque aqui nós temos tantos vultos históricos importantes e nós não conhecemos. Então, Coelho de Resende é um grande desconhecido. E vai ser agora contada a história dele. Sobre Petrônio, eu não recordo o nome do autor, mas tem um livro chamado Abertura, a história política do Brasil, que fala muito sobre ele. Fala, mas assim, não tem um livro assim, Petrônio Portela. Só sobre ele. Sobre ele. É verdade, não tem. Não se sabe por quê. Então, como é que eu faço para... Se eu for lá naquela coleção do Hélio Gaspari, que são os 5 livros da ditadura, eu vou lá no índice, procuro Petrônio Portela, aí vou ver a página, de lá diz a página. Quer dizer, uma coisa com muita dificuldade para você estar pesquisando sobre Petrônio Portela, que foi um grande homem, um grande brasileiro, e tem pouca coisa, né? Embora também aqui o estado dele ele não era muito bem quisto aqui na época do Alberto Silva, né? Que eram adversários, né? Isso, eles eram adversários. Eram adversários, né? Então houve, pelo menos na mocidade, aquele negócio da oligarquia, vamos derrubar a oligarquia, que o Petrônio era o chefe da oligarquia. Foi visto como um mentor, mas não tinha absolutamente nada disso. Nada disso. Um político incorruptível. Exatamente. Morreu pobre, intelectual e tudo. Você vê, eu na época não votava nele, eu não gostava dele. Você vê como você é influenciado, né? Aí você ter cuidado, depois da gente começa a ler. O senhor é um homem preparado já na época. Então você começa a ler e começa a ver que eu errei, né? Errei. Deputado, e esse momento agora
que o Brasil está vivendo? Qual é a análise que o senhor faz dele? O senhor que acompanha muito, a história. Eu acho, um período crítico da nossa história. É imprevisível. O futuro do Brasil não tem previsibilidade. Essa é a minha opinião, evidente, né? Nós temos aí essas instituições que se dizem que estão funcionando, estão, é verdade, mas fragilmente. Uma instituição como o Supremo, ela não pode ser política. Não pode ser política. Nem para um lado, nem para o outro. Exatamente. Então, eu tenho uns editoriais muito bons do Estado de São Paulo. Para mim, são os melhores editoriais. Veja, é o jornal mais da direita que existe. Foi criado para combater a abolição da escravatura. Eu até acho que... É isso que eu digo. Eu nunca li o Correio da Manhã, mas eu acho o Estadão parecido com o Correio da Manhã. Certo? Você lendo os 3 editoriais que ele todo dia publica, poxa, é muito bonito, rapaz. Muita história. Eu sei que ele é da direita, eu sou da esquerda, mas eu gosto de ler. Até porque eu não sou obrigado a aceitar tudo que ele diz. Exatamente. Né? Mas ali, então, essa opinião, eu acho que nós devemos ter cuidado. Tem um livro agora muito bom, se você quiser ler, não sei se você já leu, A Esquerda Não é o Woke. Não, ainda não. O que quer dizer isso? A esquerda, ele procura muito essa política identitária. Segmentos. E essa filósofa, ela é americana, diz que é o grande erro da esquerda. Porque vamos supor, cotas. Cotas para índio, cotas para não sei o que mais e tudo. Quer dizer, é direito? E os outros? Eu sou negro assumido e sou totalmente contra a cota para negros. Por exemplo, é um assunto delicado para mim, certo? Pelo seu partido. Mas eu deixo eu dizer assim, eu sempre pensei nisso, mas e se o outro reclamar, mesmo rico, que tem também direito, como é que fica? Então, esse livro é muito bom porque ele analisa todos esses aspectos, esse questionamento dos outros, que tem uma escola, que tem uma faculdade, que o poder público tem que entrar aí, dar acesso a todo mundo, igualmente. Universidade pública, até diminuir essa desigualdade. Fizeram agora uma abertura de não sei quantas faculdades de medicinas particulares. Vai ser um fosso imenso. Quem é que pode pagar? Qual é o estudante que pode pagar essas faculdades? Os mais ricos. Em número superior, muito superior ao que oferece as universidades públicas. Dá um exemplo. Aqui a Universidade do Piauí, a de Medicina, oferece 50 vagas. Qualquer faculdade isso oferece 100. E nós temos 5 ou 6, se não me engano. Então você tem 600 vagas aí. Para quem? Para quem pode. Aí o pobre vai lá disputar 50 vagas. Outro exemplo. Quando eu entrei na faculdade de medicina, só tinha pobre. 72. Para não dizer 2, que era mais ou menos arremediado, como dizia Brizola. Um era o irmão do Freitas Neto, o Odilon, e o outro era um amigo dele, o Dr. Felipe Pádua, que até faleceu, um médico muito bom. Entendeu? Eram os ricos. Mas eu, porque eu era professor de cursinho, era o único que tinha um carro. Eu morava na Casa Estudante, mas tinha um carro. Já era professor de cursinho? Era professor de cursinho, tinha um carro e tal. Então eu achava até que eu era rico. Que não era, entendeu? Então, na época, as faculdades, as grandes escolas públicas ofereciam igualmente as vagas para todo estudante. E na minha escola só tinha estudantes pobres, negros, pessoas sem nenhuma condição de pagar uma faculdade particular.
Até porque não tinha também. Então, tem muitos aspectos aí da ditadura ou da revolução, que eu quero também, embora eu acho que não seja revolução, mas para entender quem está nos ouvindo e vendo, que a revolução tem muito lado positivo. Mas também, no final, ela foi uma decepção, tanto economicamente, como esses problemas de tortura, entendeu? Que cerceamento de liberdade, de imprensa. Da imprensa. Tudo que você pode imaginar de liberdade individual e coletiva. O que o senhor acha aí dessa vontade toda que o governo tem de penalizar as fake news, as chamadas fake news? Não, Como é que o senhor vê isso aí? O senhor acha que é um precedente, termina sendo um precedente para estabelecer uma censura? A fake news, ela sempre existiu. Sempre. Né? Só não era nessa velocidade que tem as redes sociais. E nem com esse nome. E nem com esse nome, era mentira. Era mentira. Né? Por exemplo, eu vou dar aqui 2 exemplos clássicos do passado, da história, que foram grandes fake news e nortearam a política do Brasil. Primeiro, o Estado Novo, de 37 a 45. 45. Como foi que foi instalado o Estado Novo? Esse mesmo general, Olímpio Mourão Filho, que eu falei, que começou a derrubar o governo de João Goulart, ele era capitão em 37. E dizem que é dele um plano chamado Plano Cohen, que dizia que os comunistas iam invadir o Brasil, que ia tomar os hospitais, que ia tomar as fazendas. Isso foi um plano montado. Uns dizem que foi para o Plínio Salgado, outros dizem que foi para o Góes Monteiro, o general Góes Monteiro, mas chega-se à conclusão, a maioria, de que foi ele, o capitão Olímpio Mourão Filho. Getúlio pegou e usou desse plano abstrato para dar o golpe. Para dar o golpe. Então o golpe foi montado e a população do Brasil aceitou, baseado nesse fake news. Uma espécie de invasão americana no Iraque sob o pretexto de que tinha arma química. Exatamente, entendeu? Quer dizer, uma mentira grande, que nos levou o quê? A 37 para 45, 12 anos de ditadura. 13, não? Não, 8 anos de ditadura. 37 a 45. 8 anos de ditadura. Uma mentira. Outra. Eduardo Gomes, brigadeiro Eduardo Gomes, era candidato a presidente da República contra Getúlio em 50. Ele fez um discurso, o general era assim, todo... Também não conheci, não. Mas a história diz que se tratava de um homem alto, patriota. Era homem belo e bonito e solteiro. Isso. Aí ele fez o discurso de alguém aí dizendo: eu nunca votarei nessa malta. Quer dizer, os que acompanhavam Getúlio Vargas. Aí tinha um dono de uma rádio, Clube do Brasil, chamado Hugo Borges, que tirou esse nome de malta e botou marmiteiros. Aí disse que o brigadeiro tinha dito que não queria voto de marmiteiros. Isso foi uma comoção dos trabalhadores do Rio de Janeiro, que tinha levava a sua marmitazinha todo dia para a Central do Brasil. Central do Brasil, etc. Quer dizer, perdeu a eleição também por fake news, por uma mentira. E assim vai, né? Eu citei 2 exemplos. Outro exemplo, uma carta mentirosa que disseram que Arthur Bernardes tinha feito contra o ex-presidente Hermes da Fonseca, dizendo que ele enxovalhava o exército e tudo. Aquele foi tomado como uma indignidade à sua pessoa, ao próprio exército. E aquele revolta do Forte Copacabana foi por causa disso. Outra mentira. Essa carta não existiu. Entendeu? Então, ela sempre existiu,
as fake news, mas não tinha essa velocidade, nem essa voluptuosidade, que é uma por cima da outra. Não tinha, né? Também a internet, né? Essa que ninguém vê, que é pela WhatsApp, que é pior ainda. Pior ainda. A parte da mentira hoje sai assim de Brasília, do Rio. Milhões de pessoas recebem, rapaz. Pessoas inocentes, incautas, que não raciocinam, que gostam de uma manchetezinha, que gostam de uma mentirazinha bem ali, que não sabe nem que é mentira, mas pega. Eu recebo muito. Minha esposa trabalha no Hospital São Marcos, é anestesista, né? Ainda hoje trabalha. Rapaz, é verdade isso, minha filha? Pelo amor de Deus, você acha mesmo? Eu já não disse que essas coisas não existem. Não, mas daqui eu estou aqui em Brasília, não tem isso aí não. Entendeu? Então, a fake news é esse. É difícil eu responder isso aí, mas acho que tem que ter uma normatização. Alguma coisa que possa... Quem é o dono da verdade? Quem é que vai dizer isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui... Vamos citar aqui, por exemplo, há poucos dias disseram que o governo estava pedindo uma nota fiscais lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Que era mentira. Mesmo se fosse, era um funcionário. Isso. Será que era o governo que mandou fazer isso? Não ia fazer isso. Está entendendo? Não ia fazer isso. Por exemplo, o 8 de janeiro existiu. Ele disse que não existiu. O que é isso? O 8 de janeiro existiu. Mas há quem nega até o Holocausto. Pois é. Né? Porque não pode falar nisso não, né? O judeu não aceita, né? Há quem nega o Holocausto, né? Quer dizer, é uma coisa absurda, porque todos nós sabemos que existiu. Eu sei. Né? E não é de hoje que se nega. Mesmo antes da internet. Pois é. Então ela sempre existiu. O problema é porque é muito veloz, isso pode, de fato, estar trazendo prejuízos à ordem pública, prejuízo à segurança, uma má informação da saúde. Você pode dizer vacina, você pode estar dizendo que essa vacina não presta, que se você tomar vira jacaré, entendeu? Então, é difícil você estar... O problema é quem vai normatizar isso aí, quem vai regulamentar. Pois isso tem que ser pelo Congresso, né? Depois de um grande debate. Não, agora, quem fica com esse privilégio de dizer isso aqui é fake news, isso aqui não é? Não, tem que ter normas, né? Você não pode ser arbitrariamente, por isso que é difícil. Tem que ter normas e um juiz, baseado nas normas, nas leis, está, portanto, aplicando o que ele deve de condenar ou não alguém, e ver se isso é fake news, que isso pode prejudicar a nação, o país. Porque esse país precisa mesmo de reencontrar-se. Você vê, eu estou aqui com lá, terminei de ler o livro Os Construtores do Brasil, do país. Aí você vê ali José Bonifácio. Eu estou começando exatamente do início da construção do Estado brasileiro, que foi em 1822, que é a independência do Brasil. Depois a Constituinte, em 1823, a primeira Constituinte do Brasil. Qual foi o problema de Dom Pedro I com José Bonifácio? Os dois fizeram a independência do Brasil. Muito amigos. Muito amigos. Mas Dom Pedro baniu José Bonifácio do Brasil. Por quê? Porque enquanto José Bonifácio, queria construir uma nação brasileira, um Estado brasileiro, baseado em princípios iluminista, que ele veio de lá da época. Ele veio da França da época do iluminismo. Isso. Em que ele dizia, como é que vamos colocar na Constituição do Brasil que todos são iguais perante a lei e vamos continuar com a escravidão, gente? Como é que somos todos cidadãos e ter todo cidadão o direito à sua liberdade, é um homem livre, e tendo escravos, né? Então, e depois vamos construir aqui uma monarquia constitucional, uma monarquia que tivesse
um parlamento. Outro homem também injustiçado, isso aí a nível nacional, Bonifácio. O brasileiro precisa conhecer a história do Zé Bonifácio. Aí ele disse também, vamos colocar aí na Constituição proibição de devastar, não derrubar as nossas matas. Olha, naquele tempo, ele era botânico, e professor de botânica lá na França, lá em Portugal. Aí foi Dom Pedro I, embora eu gostasse dele, mas política é política, né? Aí ele disse, rapaz, esse cara aqui quer derrubar a dinastia dos Bragança. Eu quero um país independente, mas sem derrubar a coroa. Sem derrubar a coroa. A coroa. Aí baniu. Quero um país independente para mim, né? Baniu, O livro diz, defender essa Constituição só se for digna de mim, dele, Dom Pedro II. Tanto que criou o poder moderador. Então, ele baniu, prendeu na fortaleza de Laje. Eu fui ver. Comigo, rapaz, como é que um homem desse foi preso aqui? Lá no mar, um rochedo, deu o nome Fortaleza do Laje. Eu tenho muita amizade com as Forças Armadas, lá em Brasília, né? E ele, devido a um discurso meu que eu fiz lá, estava presente o ministro da Defesa e os 3 comandantes na audiência pública. Depois, rapaz, você deu uma aula. Aí me ofereceram, o que você quer? Eu digo, pai, eu quero conhecer todos os fortes lá no Rio de Janeiro. Pois não. Aí me brindaram com isso, eu fui conhecer todos os fortes, onde foi preso o Washington Luiz, o baile da despedida lá de Dom Pedro II, entendeu? Conheci todos. E para quê? Para que eu pudesse conhecer como é que o Brasil foi construído, a luta, para a gente hoje chegar ao que tem aí. Nós não terminamos de formar a nação brasileira. Quem somos nós? Nós não sabemos. Às vezes, tem muitas pessoas injustiçadas, né? O nosso Gilberto Freire disse certa vez que aqui existia uma democracia racial. Por que ele dizia isso? Porque ele achava que deveria ter uma miscigenação de todas as raças. O preto casando com o branco casando com o mameluco, casando com sei de quem. Ele disse nesse sentido. Ele hoje é um homem execrado por causa dessa negócio de racismo exagerado. Quer dizer, aí depois ele tentou defender. Ele não devia ter tentado dizer que não disse. Ele estava certo, no meu modo de ver. Por quê? Porque é nessa miscigenação, nessa mistura de raça, que é o produto do homem brasileiro. Exatamente. Que é o produto do homem brasileiro. Daí começou a fomentar esse negócio de racismo, de intolerância, né, que de fato existe. Isso aí ninguém deve dizer que não. Então, se você pegar essas pessoas, ler, você pensa às vezes até de desistir. Deputado. Porque eles tentaram. Eles eram muito cultos, eram de inteligência e viam um Brasil diferente. Só um instantinho aí. Diferente. Na regência, que foi de 30 a 40, de 31 a 40, onde houve a primeira república do Brasil por experiência. Houve a abdicação de Dom Pedro, 7 de abril de 31, e o Dom Pedro II era de menor, 5, 6 anos. Aí passou a ser regido o Brasil, né, por políticos, e o primeiro foi o padre Antônio Feijó, que foi eleito. A primeira eleição do Brasil para um chefe de Estado foi a do padre Feijó. E então, ele criou depois um ato constitucional que dava liberdades a todas as províncias ter a sua Assembleia Legislativa, podemos assim dizer, o seu poder legislativo, tinha o seu presidente, cada província um presidente. Aí eles notaram que isso era perigoso, que poderia ser que cada estado desse transformasse em outro país. O que foi que fizeram? Combinando os 2 partidos, o liberal e o conservador. Não, vamos estudar o estudo do ato adicional. Quer dizer, eles voltaram, os 2 partidos
conciliaram-se e fizeram uma emenda aí nesse ato adicional para que fosse revogado e tirasse esses poderes daquela época dessas províncias terem o seu poder legislativo, para ter uma figura unitária somente, um poder central, que era o do monarca, embora criança. Por isso que apressaram a maioridade dele. Então, quer dizer, os políticos pensando no Brasil. Então, por que o Brasil não fragmentou-se? Por causa desses políticos. Desses políticos. Quer dizer, é unidade, e essa unidade só podia ser através do monarca. E esse monarca, embora criança, mas era o rei do Brasil. Deputado, minha pergunta é em relação justamente a esse assunto. O Brasil já teve diversos vultos na política, Rui Barbosa mais antigamente, mais recentemente Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, o senhor listou até o próprio Petrônio Portela. Qual é a diferença, a principal diferença do perfil dos políticos de antigamente, do passado, os vultos já citados durante essa entrevista, para o perfil de hoje, do novo político? É muito fácil de responder, é uma diferença enorme. Diferença enorme, né? Eu não gosto de falar muito do outro lado, mas esses bolsonaristas é sem cultura nenhuma. É difícil de você entender o que eles querem, entendeu? Eles querem mesmo anarquia. Não é anarquia essa de molecagem, não. Anarquia quer dizer sem lei. Entendeu? Que existe isso na ciência política. É o anarquismo, entendeu? Esse fake news exagerado, entendeu? Então nós lá temos dificuldade até de estar trabalhando com eles. Você vê, o príncipe herdeiro é deputado comigo. Ele até estuda bem, estuda advogado, é um grande empresário, príncipe Felipe Orleans, que é deputado federal por São Paulo. Aí ele falou lá, ele disse, alguém falou contra a monarquia. Não, é isso não. Nós fomos, nossos tataravós foram muito democráticos e soberanos, sei mais do que, e porque vocês não sabem história. Eu pedi a parte dele, ô príncipe, para você aprender mais um pouquinho de história. O Dom Pedro fechou em 1821 a Assembleia Constituinte. Fechou, botou cavalo dentro da Assembleia, armado, pisoteou muita gente, inclusive botou para correr os 3 irmãos Andradas, José Bonifácio, Antônio Carlos e Francisco, e baniram ele. Ele ficou calado. Agora, contemporâneo, se é que eu posso chamar contemporâneo para nós aqui, eu acho o personagem maior da nossa política foi Tancredo Neves. Tancredo teve momentos ícones que dificilmente você vai encontrar em outro brasileiro, senão lá atrás, como eu falei, Zé Bonifácio. Na noite da madrugada de 24 de agosto de 1954, Getúlio ali já cercado ali com tropas, devido aquele atentado a Rua Toneleiro 180, Rua Toneleiro 180, que matou o Major Rubens Weiss, da Aeronáutica. Então, Carlos Lacerda foi ferido, né? No pé, disse que não foi não. Disse que foi um fake news dele. Pronto. Estavam todos os ministros sentados à mesa, uma mesa grande, que eu fui também conhecer. Aí ele perguntou de um por um, e todos queriam que ele renunciasse, porque já tinha um manifesto dos generais, um manifesto dos brigadeiros e dos almirantes pedindo que ele renunciasse. Renunciasse ou tirasse licença. Ficou certo, deu licença. Mas ficou perguntando de um por um aos ministros. Não, todo mundo pedia, ele assim só olhando, assim, esses caras de faz ministro, e chega nessa hora, ninguém tá comigo. O Tancredo disse, não, vamos resistir. Fico com o senhor até o último instante, vamos resistir, não vamos entregar isso não. Ele novinho, ministro da Justiça dele.
Aí o velho pegou a caneta de ouro, Parque. Daqui essa caneta você vai assinar, você guarde para assinar quando você for assumir a presidência da República. Uma passagem, certo? Aí veio e uma premonição, né? Premonição, quer dizer, uma passagem para citar como é que ele era. Lá em 61, Jânio Quadros renuncia. O João Goulart tinha mandado, o João do Quadros tinha mandado ele fazer a visita à China. Ele sabia que ia renunciar, o Jânio Quadros, vou renunciar. Aí não dá tempo ele assumir, e o povo pede de volta, me pega nos braços e traz para cá, de novo para o Planalto, que foi o erro dele. Não foi o que aconteceu. Ninguém deu bolas para ele, entendeu? Aí rapidamente aceitaram a renúncia dele, e agora as Forças Armadas não aceitavam João Goulart. A posse do João Goulart. Aí ele ficou, João Goulart, Singapura, Paris, Buenos Aires, demorando chegar no Brasil, e aqui o Tancredo costurando. Mas do lado dele... Era o mestre da costura. Mestre da costura. Aí conseguiu um acordo com as Forças Armadas, aquele general Diniz, para implantar no Brasil o sistema parlamentarista, que era a única maneira das Forças Armadas. Não queria não, foi depois. Aí houve a campanha da legalidade, Brizola lá no Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, que era outro homem muito inteligente, corajoso. Essas rádios eram mais de 100, para todo mundo, né, resistindo, inclusive com tradução na língua alemã e inglesa. Então o alemão estava assistindo também, quer dizer, ele queria dar a notícia para o mundo que aqui dentro estavam querendo impedir a posse de um presidente legítimo. Porque, abrindo aqui um parêntese, o João Goulart foi eleito vice na chapa opositora, na chapa do Marechal Lott. Na chapa do Lott. Porque o vice do Jânio Quadros era Milton Campos. Certo? E podia ser candidato a vice independente. Era você votar no vice. Aí ele voltou para o Rio Grande do Sul, Brizola, Montevidéu, Rio Grande do Sul, para conversar com o Brizola, para ver se ele aceitava. Aí aceitaram, e o problema era você trazer o João Goulart para tomar posse em Brasília. Uma posse em Brasília. Porque como é que ele vinha de avião, e os caças da FAB iam derrubar o avião dele. Mas tinha um acordo com o exército garantiu a posse dele, que poderia vir de avião para Brasília, mas eles tentaram fazer novamente, subir os caças. Aí Geisel, que tinha feito um acordo com o general Diniz, Odílio Diniz, não, vocês vão subir como? Não, nós não deixamos o avião subir. Nós vamos ficar aí paradinho. Mesmo assim, Brizola, cuidador, João Goulart também, e João Goulart pegou o avião da Varig e colocou dentro o presidente da Varig, Rubem Berta. Um bocado de jornalista, assim como você, não é possível derrubar com o presidente da Varig e esses jornalistas. E baixo, ou não, subiu para não ser pego pelos radares da FAB. E foi tomar posse assim. E para terminar essa coisa do nosso Tancredo, quando o Jango caiu, mas fugiu lá para o Rio Grande do Sul, aí Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso, abriu a sessão de madrugada, 1º de abril, e decretou, mesmo estando em cima da mesa dele, um ofício do chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, dizendo que o presidente se encontrava no Brasil. E ele, Auro de Moura Andrade, dizendo que não, estava foragido. Aí o Tancredo, canalha. Aí o Rogério Ferreira, outro deputado, cuspiu a cara dele. Até no meu livro eu digo, cuspidas cívicas. É verdade. Viu? Aí, para encerrar, mais outra ainda. Aí houve, a ditadura ganhou e tal, e Castelo Branco, a revolução, dita revolução, repito,
para dar um verniz democrático, queria eleger o presidente da República, e o Tancredo Neves seria e o Castelo Branco seria o primeiro presidente da República. Mas precisava de voto no Congresso. Foram conversar com quem? Com o Juscelino Kubitschek e com o Ulisses Guimarães, que ambos ajudaram a derrubar João Goulart. Ambos. Aí marcaram uma conversa no apartamento de um deputado chamado Ramos, primo de Nereu Ramos, ou irmão de Nereu Ramos. Ali apareceu o Juscelino, combinaram com o Castelo Branco e marcaram a votação na Câmara. Juscelino do PSD. Só teve um que votou contra, Tancredo Neves. Só ele votou contra. Na hora que o Juscelino foi votar, foi uma ovação. Tanto a Arena, tanto o pessoal desse tempo não tinha Arena, tanto o pessoal da UDN, como o pessoal do PSD, aplaudiram essa, entre aspas, traição de Juscelino Kubitschek. Deputado Flávio Nogueira, como é que está vamos trazer agora para o seu exercício profissional, como é que está a bancada do Piauí? Como é que o senhor se sente bem nessa bancada? Sim. O governo tem 8 dos 10 deputados. Como é que está? Sim, eu acho a bancada tremenda coesa, né? Não tem, assim, divergência. Eu não sei, cada um trabalhando pelo seu pedaço político, né? Pedaço de chão político, né? Mas na hora que é assunto do Estado, nós estamos juntos. Inclusive também os dois da oposição. Né? E também o senador Ciro Nogueira. Toda vida que precisa alguma votação do interesse do Estado, todos nós estamos trabalhando. Tem está muito forte o assunto de que o senhor agora pretende disputar uma cadeira no Senado da República, mas ao que se observa e se diz, as circunstâncias não lhe são tão favoráveis. Primeiro, o senhor é do PT, do partido do governador, né? Aí ficariam 2 nomes do PT ali na chapa. E segundo, porque teria forças aí mais fortes do que o senhor na disputa. Uma delas seria o PSD, através do deputado federal, seu colega Júlio César. E outra, que o governador teria interesse em colocar alguém mais próximo dele, né? Alguém mais próximo, um amigo mais chegado, né? Como é que o senhor vê isso aí? Primeiro, se acontecer, era uma candidatura majoritária. A candidatura majoritária é totalmente diferente de uma proporcional. Não precisa desses tantos prefeitos que dizem aí. Por isso que assim, achei estranho dizer que é mais pesado, parece, você falou aí do deputado do PSD. A majoritária é uma eleição que você escolhe um ou outro. Mas por que você não precisa de tanto prefeito? Não, peraí. Não é obrigatoriamente. Mas eu vou chegar lá. Porque o voto ele é disputado por um e por outro. Não é por proporcional. A oposição também tem voto. Isso. A oposição também tem voto. E sendo majoritário, ele não vai analisar o voto do prefeito. Ele vai analisar a postura do candidato, a sua vida pública, a sua formação, a atuação do Congresso Nacional, o seu discurso. Essa é a candidatura majoritária. Depois, tantos prefeitos, mas a minha atuação é nos maiores municípios, nos maiores colégios eleitorais. Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Altos, Demaval, Lobão. Os maiores colégios eleitorais, os prefeitos são nossos. Apesar de eu ter mais 20 e tantos em municípios menores. Isso tem peso. Isso tem peso. Mas o seu oponente aí, pelo menos de vista, está apregoando aí que
sai da eleição com mais de 50 prefeitos? Então, tudo bem, eu estou dizendo, e talvez possa conseguir isso, mas eu repito, os maiores colégios estão comigo. E essa questão partidária, como é que seria resolvida? Isso tem tempo para resolver isso aí. Mas como? Qual seria a química aí? Vamos utilizar essa expressão. E a química? Você acha que o PT não tem direito a outra vaga de senador? Sim, é o que dizem, porque, né? Quem que os diz? políticos dizem. Eu não sou político, não? Não, a maioria. Não, eu sou político. Não, o vice-governador disse que eu tinha cara de senador. Sim, mas será que ele quer o senhor? É uma banda que quer, eu converso, entendeu? E tem muito tempo para isso. Muito tempo para isso. Mas, repito, eu faço política todo dia tentando para minha reeleição de deputado federal. Eu trabalho nisso. Mas vou brigar por essa vaga de disputar pelo meu partido o Senado. Tem conjuntura nacional também. Como é que vai ser lá em 26? Quem são os candidatos? Interessante. Quem serão os candidatos? É Lula? O PSD está com Lula? O MDB está com Lula? O PP está com Lula? Precisa saber disso. O senhor está, então, projetando que numa eventual candidatura de alguma personalidade da oposição, o PSD a nível nacional poderia apoiar essa candidatura e aí já criaria obstáculo para o seu adversário, vamos dizer assim, aqui no Piauí. Não, eu não estou dizendo o adversário do PSD ou de qualquer outro partido. Eu estou falando como será essa conjuntura. Pois é, em 26. O seu concorrente aqui no Piauí, aparentemente, pelo que está colocado, é o deputado federal Júlio César. Mas eu não considero só ele. Tem outros que vão aparecer. Mas do PSD? Porque quando o senhor... Não, do PSD não, de outros partidos, do próprio meu, entendeu? Então, isso depende também da direção nacional do partido. Essa chapa majoritária, ela é feita também em Brasília. Não é só feita aqui. Vê não os problemas. O senhor tem apoio em Brasília? Você não vê não em Pernambuco a confusão que dá? Sei, na mas Bahia, o senhor tem apoio em Pernambuco? Eu tenho que lhe perguntar isso aí. Tenho sim apoio, eu sou do partido. Eu sou do partido. Sim, mas tem um bocado de gente que é do partido e não tem esse apoio todo. Ah, mas eu tenho. Eu tenho apoio. Você tem lá? Tenho. E tem tempo também ainda para aumentar esse apoio. Tem. Mas isso aí para o senhor não é uma coisa inegociável, não, essa vaga. Eu estou dizendo a você que não é fácil. Não estou achando fácil. O impossível, você só consegue se tornar o possível, se tornar o possível com determinação, com trabalho, e você consegue isso. Você consegue transformar o impossível no possível. Isso está em todas as regras. Você não pode, desse jeito, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca acreditei que chegaria onde estou. Nunca. Nunca pensei na minha vida. Eu fui candidato a deputado estadual a primeira vez, quase na brincadeira. Sei lá, eu vou ter os votos de Léo Júnior, eu vou ter os votos de Kleber Olálio. Esse pessoal aí, eu vou aqui por aqui. Depois, assumi no outro mandato, já passava deles, de algum deles, aliás, e tornei deputado 3 vezes. Depois, rapaz, eu não... Federal, Heráclito Fortes. Então, tem um filho estadual, tem que... Nesse tempo não tinha Heráclito Fortes, né? Já tinha Heráclito Fortes, não sei mais quem, era um bocado de gente aí pesava. Depois eles perderam, eu ganhei. Então, era impossível chegar lá. Porque eu não tenho tradição familiar. Ninguém me deu colégio eleitoral. Eu cheguei. Eu cheguei, 3 mandatos já. Como é que Qualquer foi aí? coisa eu vou... Não sei, força. É força. É o meu nome também. Eu tenho aqui 20 e tantos anos, passei na medicina. Fui professor de colégio aqui, fui professor de cursinho. Isso tudo vale. Eu já me encontrei com muita gente. Professor, nem me lembro mais. Aquele Carlos Alberto, aquele locutor, foi meu aluno. Robert Rio foi meu aluno.
Foi bom aluno? Foi, de história. O senhor está sendo gentil? Não, eu sei que ele é meu amigo, mas foi bom aluno. Mas sempre assim, espirituoso, daquele jeito, sempre foi. Também só filho chamou... do professor Magalhães. Magalhães. Então, Feitosa, às vezes eu me espanto. Porque é minha tradição política aqui, rapaz. Meu filho não pode hoje dizer que tem alguém. Então não é assim. Política fosse assim, ninguém se candidatava. O Hélio não seria nada. O Hélio Dias. Mas ele teve a base sindical que o senhor não teve. Sim, mas sindical era muito pequeno. Ele foi atrás do Flávio lá, passei, juntasse aqui, foi atrás do Nazareno. Mas cresceu o partido, mas ele nasceu. Primeiro ele veio do movimento dos bancários, foi presidente. Sim, meu filho, o máximo que ele podia ter atingido era deputado federal, o máximo. Fosse baseado aí nessa lógica que nós estamos conversando aqui. Ele ganhou do Hugo Napoleão. Mas teve o vacilo do Freitas Neto, que abriu o caminho. Mas é isso que eu estou falando. Expertise. Mas é isso que eu estou falando, depende de 26. Quem é que imaginava que o Hélio ia ganhar do Hugo Napoleão? Como? Aí caça o mandato do Mão Santa, né? O Firmino não foi vacilo, não. Foi mandado de Brasília, o FHC. Não, o vacilo do Freitas Neto, o Freitas Neto não ter aceitado a candidatura da oposição. Como assim? Como assim? O Freitas Neto foi convidado, depois da cassação do Monsanto, o candidato era o Hélio ia ser candidato a senador pelo PT. Eu era deputado estadual. Entendeu? É. E aí o Freitas Neto não aceitou a candidatura para governador. Aí foram buscar o Hélio imediatamente deixou. Que não é bobo nem nada. Esse enredo aí não entendo não, porque o Freire é primo e era muito coligado. Exatamente, com o Hugo Napoleão. Mas na época estava no PSDB. Deve ser por causa disso que não... Só sei que apresentado a gente tinha o Firmino. Isso. E o Firmino foi para lá, até para ali, prédio da Associação Industrial. Foi. Perto da GESPIS ali. Isso. Dizer que não, foi a maior decepção. Não aceitou. Decepção. Não topou a parada. Ganharia a eleição. Mas aí, depois eu soube, né, que a cassação do Monsanto foi um complô. O FHC parou assumir aqui para votar nele no FHC. Entendeu? É que depois foi apurado isso aí. Também não sei se é verdade, mas tem sentido. Por isso que o Firmino não foi candidato. Porque o Firmino, inclusive, depois foi receber o Monsanto de cara pintada. E veio do aeroporto. E abraçou o Karnak e tudo. Depois foi chamado de Brasília. Mas isso não tem nada a ver com a desistência do Freitas. O Freitas não topou o convite para ser substituído. Então, isso tudo pode acontecer ou não vai acontecer em 26. Então, nada que você pode dizer hoje, 2 mais 2 são 4. Que está definido. Não está definido. Exatamente. E eu estou na pista. Está no páreo. Na pista. Exatamente. Pronto, entendeu? Tá. Então, só vai assim. Se eu me recuar, não posso ser nunca. Mas o senhor acha que Pelo tem medo mais... que você fez a minha aí, eu não posso mais nem continuar. Não, mas eu tenho que me cutucar aqui, porque senão o pessoal diz Não, eu sei. que ninguém perguntou nada. Não, pode perguntar. Eu diria até que nesse mesmo raciocínio, o Monsanto não teria chegado ao governo, ninguém diria que ele venceria. Pois pronto, os prefeitos. Qual eram os prefeitos do Monsanto? Tinha 3, né? 3 ou 4. Alencar, né? Era aquele de Pio Nono. Né? Eu me lembro de 3. Era 3 aí, né? Passou de Parnaíba, né? Parece que era. Pronto. Chegava no primeiro turno, chegava no município, ninguém sabia nada. Depois, saía, descia do carro e ia sozinho. Terminou sendo governador. Governador, senador. Senador da República. Depois voltou lá para Parnaíba. Quer dizer, é uma história dele bonita também. Muito bonita. Bonita do Monsanto. Muito bonito. Prefeito 3 vezes da sua cidade. Pronto. Termina uma história de glória. E qual é o senhor acha que, com relação ao futuro agora, só um instantinho. Não é fácil, não. Entendeu? Por isso que eu seguro aqui também a minha reeleição para deputado federal. Eu trabalho,
esses meus colégios, né, que eu já falei. Eu devo fazer uns 30 prefeitos, eu só. Deputado federal. Federal, entendeu? Devo chegar aí a 30, se não aí pertinho. Isso vai chegar para mim o mesmo tanto do PSD. Não, mas para 20, para 50 é muito. Não, o senhor sozinho. Viu? Então, e o meu filho é deputado estadual, né? Então, é isso aí, né? Tem pesquisa também, né? Se eu estiver ruim, eu não serei. Então, você tem que trabalhar agora, falando aqui e acolá, né? De repente... O senhor tem um estilo diferente do seu... Vamos colocar adversário, não. Vamos colocar concorrente, né? São dois estilos, né? Eu acho bastante diferentes. Tem que ser avaliados. São dois estilos. Analisados, né? No campo da intelectualidade, daquele chamado voto de opinião, o senhor pode levar vantagem. Eu acredito. Né? Mas isso é lá na frente. Na frente. Na frente. É uma frente que não está tão distante, não. Passou essa eleição. Né? Terminou a eleição agora. Verdade. O negócio já começa. Verdade. E eu queria que o senhor falasse também, deputado, sobre o que o senhor prospecta para o futuro. O senhor fez uma análise aí do perfil do político, disse também que é imprevisível o futuro do Brasil, mas pelo que o senhor vê hoje, né, com essa polarização, nos momentos políticos que a gente vive, apesar de ser imprevisível, como é que o senhor enxerga o futuro da política no Brasil? Eu quero... Usa-se muito polarização. A polarização sadia deve existir. A polarização com ideias, a polarização assim de um partido A contra o partido B, como era o PT com o PSDB. Era uma polarização. Por pouco o Aécio Neves não foi eleito. Começou dali a negócio de impeachment, não sei o que e tal. Então, o PSDB, ele voltaria. Qual foi o problema do PSDB? Um dos melhores presidentes da República foi o FHC. Grande ministro da Educação, grande ministro da Saúde, o Serra foi um grande ministro da Saúde. Criou o genérico. Criou o genérico, o coquetel para AIDS, a campanha antitabágica, as vacinas, entendeu? Foi um grande ministro. Mas quando o Serra foi candidato, não falava no FHC, não. Ele reclamou até disso durante a campanha. E depois naquele livro dele de memória que eu tenho lá em casa, entendeu? Então o PSDB não soube trabalhar os lados positivos e muito do FHC, inclusive o Bolsa Família. Os programas sociais que nós usamos hoje, muito dele foi eu não tenho vergonha de dizer isso, foi do FHC. Só que nós expandimos. E muito. E juntaram, né? Sim, juntaram e deram nomes. Que justiça era feita, o Lula fez muito bem isso aí, diminuiu a fome do país, entendeu? Criou a farmácia popular. Isso que atinge a sociedade. Isso hoje talvez não dê mais nem voto, porque já foi uma conquista. Que é outro problema do atual governo, é isso. Porque esses programas que hoje recuperou, já era do povo. Pois é, ele está insistindo naquele, né? Tem que criar mais coisa. Isso, né? Criar, inovar o governo. Você vê, está muito bem a economia do país, mas a política externa está ruim. Essa inovação que está faltando. O programa de Bolsa Família atualmente é gigantesco. Atinge um bocado de pessoas, é um programa excelente. Justiça está feita, o Hélio Dias está fazendo um grande trabalho. Mas não é novo. Então, que é outro plano social, que é outra ação social. E no governo não está fazendo. Mas a recuperação econômica é fantástica. Nós estamos aumentando todo semestre o nosso PIB. Todo semestre. E a capacidade? A diminuição das pessoas desempregadas caiu agora de novo. E a capacidade produtiva do Nordeste? Também. O senhor acha que ter muito Bolsa Família é assim um troféu? Não.
eu não sou a favor eternamente do Bolsa Família para ninguém. Né? Que é isso que o Hélio também está fazendo. Ele está criando um cadastro único para exatamente estar tirando o Bolsa Família e empregando o sujeito, ou a sujeita, entendeu? Ele está fazendo isso. É porque isso não é mais não é visto como deveria ter sido visto. Como deve ser visto. Então, o que o Hélio está fazendo lá no Ministério do Ministério Social, Desenvolvimento Social, é um trabalho fantástico. Mas é uma coisa já de 3 governos. É tipo a LBA, criado pelo Getúlio. Depois virou naturalidade, não tem nada para... É o que está acontecendo mesmo. Só isso. Deputado Flávio Nogueira, nós estamos profundamente agradecidos por nos ter dado a honra de ter comparecido aqui ao nosso podcast, o Podcosta, e dizer para o senhor que foi um depoimento excelente e que, além de um parlamentar aparentemente comprometido, o senhor demonstrou um profundo conhecimento da nossa história. É isso que se espera de um político que chega à Câmara Federal. Muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui. Eu que agradeço, né? Até porque somos amigos há muito tempo, né? Eu não vi você puxar por mim nem um instante aí. Não. Fiquei até assim, chateado, né? Porque o cara é amigo e nada. Fez foi pergunta aí. Entendeu? Mas é isso. Que é um orgulho muito grande ser seu amigo. Mas é isso que eu quero mesmo, não seja entrevistado. Eu quero que seja mesmo. Pergunte, pode perguntar. Pergunta o que você quiser. Isso. Porque se eu não souber, não sei. Né? Mas sou um profundo conhecedor da nossa história do Brasil, porque eu quero aprender porque o Brasil está assim, como foi lá os construtores desse país, que eu falei aí sobre os irmãos Andradas, outro grande foi Joaquim Nabuco, né? Rui Barbosa, o nosso Félix Pacheco. Dê uma olhadinha em alguma coisa sobre Félix Pacheco aqui, o nosso piauiense. Nós temos um compromisso aqui. Quando o senhor lançar o seu livro, nós temos que fazer... Sim, eu vou... Está até do livro, já está dentro do carro alguns exemplares. Outra entrevista. Pois muito obrigado, viu? Estou à disposição, gostei muito, porque eu tive aqui a liberdade de dizer o que eu sinto, o que eu penso e um pouco do que eu li. E foi independente. Exatamente. Muito obrigado. Você vai lá, aciona lá o nosso sininho, né? Do Podcosta. E vamos esperar o nosso próximo encontro.